Eu sei que a maioria de vocês que me assistem são investidores de fundos imobiliários, mas sabemos da importância que existe você em fazer a sua diversificação na sua carteira de investimentos. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar os principais fatos que você deve ter atenção se você quiser diversificar os seus investimentos ao investir em ações de empresas. E eu vou começar falando do balanço patrimonial. Através do balanço é possível saber como está a estrutura da empresa, se há muito ou pouco dinheiro disponível e se ela está com muitas dívidas ou não. Dá para avaliar como estão os investimentos dessa empresa, se há alguma coisa imobilizada e até se existe algum ativo fixo. O primeiro passo para você fazer isso é através do site que possibilita um relacionamento com o investidor. E ao acessar esse site, que eu espero que a empresa que você esteja querendo investir tenha, você terá acesso ao balanço patrimonial da empresa, que contém todo o demonstrativo financeiro dela. Esse balanço demonstra como está a situação da empresa durante um período de tempo. E vai caber à diretoria dessa empresa escolher de quanto tempo que eles vão liberar essas informações, que pode ser mensal, bimestral, semestral e algumas até liberam apenas uma vez por ano. Para ficar mais fácil para você entender, o balanço ele nada mais é do que um levantamento dos ativos e dos passivos que a empresa possui. Os ativos são bens e direitos que podem ser convertidos em ganho de capital, enquanto que os passivos são todas e quaisquer dívidas que a empresa possui. Nisso, além das dívidas, podem entrar a distribuição de dividendos, que, como é uma saída de dinheiro do caixa da empresa, querendo ou não, acaba sendo uma dívida. A diferença entre os ativos e os passivos é conhecida como um patrimônio líquido. Um dos critérios para você observar se sua empresa é uma boa opção de investimentos é dar uma olhada em como estão os ativos e os passivos dessa empresa. Obviamente que quanto maior os ativos e quanto menor os passivos, melhor ela será considerada uma opção de investimentos. Aos acionistas cabe apenas a parte relacionada ao patrimônio líquido, ou seja, todo o ativo já descontado os passivos e até mesmo os impostos. Quando a empresa possui um passivo com um valor muito próximo do valor do ativo e resultando em um patrimônio líquido menor do que o valor do passivo, isso demonstra que a empresa está em uma situação de endividamento. Não quer dizer que seja uma empresa ruim, mas apenas que você deve abrir o olho mais e pensar duas vezes se você deve ou não colocar o seu dinheiro nessa empresa. Cada segmento de atuação deve ser analisado de uma forma diferente, mas obviamente que cada empresa deve ser comparada com outra empresa do mesmo segmento. Se for para analisar a Itaúsa, por exemplo, o melhor a se fazer é você comparar ela com o Bradesco, com o Banco do Brasil, com a Caixa e por aí vai. Você pode fazer isso, por exemplo, comparando como foi o desempenho dessas empresas ao longo das séries históricas, como foi as entregas de dividendos, até mesmo como que ela se comportou em relação à variação do preço das suas ações. Um ponto muito importante para você ter atenção é em relação ao DRE. Esse DRE é o demonstrativo de resultados da empresa. Ele mostra a situação financeira da companhia. É através desse documento que você consegue saber de onde vem a geração de receitas dessa empresa e como ela está gastando esses recursos. Muitas vezes, observando somente o balanço patrimonial, você não vai ter informações tão completas que você conseguiria apenas obter através do DRE mesmo. Pode acontecer que, observando apenas o balanço patrimonial, você não tenha uma noção completa de como está a situação da empresa. O balanço, como já foi dito, nada mais é do que um retrato da situação da empresa em um momento específico. Se por acaso essa empresa estiver com uma dívida muito alta e no dia do balanço a diretoria resolveu por pagar uma parte dessa dívida, o balanço vai mostrar que a empresa está bem, mas que na verdade não é a realidade de como ela se encontra. Outros pontos que podem ser considerados ao fazer uma análise de uma empresa em relação aos indicadores financeiros. Eles fazem a combinação entre lucro líquido, a receita líquida das vendas e até mesmo o capital de terceiros na empresa. Entre esses índices podemos dar destaque à margem,
líquida. Para falar de margem líquida, primeiro é preciso definir o que é receita líquida e o que é lucro líquido. O lucro líquido nada mais é que sobrou em caixa depois da empresa ter pago os impostos, contribuição social e até mesmo as suas despesas financeiras. Para exemplificar, suponhamos que uma empresa teve um faturamento de R$100 mil em um mês. Desse total, R$20 mil foram gastos apenas com matéria-prima, 45 mil com mão de obra, 15 mil com administração e impostos, ou seja, as despesas totalizaram 80 mil e ela teve um lucro líquido de R$20 mil. Já no caso da receita líquida, ela nada mais é do que a receita bruta após o pagamento dos impostos, indicadas as notas fiscais, as devoluções e os descontos comerciais. Logo, é a receita das vendas menos a dedução dessas vendas. Novamente, para exemplificar, a margem líquida é o lucro líquido dividido pela receita líquida, multiplicando o resultado por 100, que é claro para achar o valor em porcentagem. Com a margem líquida, você consegue saber se a empresa está tendo lucro ou não e qual é o valor desse lucro. A demonstração desse valor em porcentagem mostra o quão lucrativa está sendo essa empresa e se ela está tendo algum prejuízo, você consegue evitar a efetivação desse prejuízo. Em caso de inadimplência, a margem líquida torna possível saber, por exemplo, quantos clientes seriam necessários para cobrir o prejuízo encontrado. Por isso é tão importante você saber como está a situação contábil da empresa, levando em consideração não somente os ganhos que ela está tendo, mas também as obrigações financeiras da mesma forma. E para exemplificar aqui, vou trazer a Magazine Luiza, que viu o seu lucro crescer 40% no quarto trimestre do ano passado, que foi divulgado apenas em março desse ano. O grupo varejista foi muito beneficiado com a pandemia e viu um salto na plataforma de e-commerce deles. Isso porque muitas pessoas deixaram de sair por conta da pandemia e resolveram fazer as suas compras pela internet. O lucro líquido ajustado de outubro a dezembro somou 219 milhões de reais, com uma alta de quase 40%. E se comparado com os valores do ano anterior, as despesas foram de 1,9 bilhão de reais. Além disso, ela atingiu a margem EBITDA de 504 milhões de reais, fechando um PL de 7,3 bilhões de reais. As vendas nas lojas físicas tiveram uma alta de 11% por conta do afrouxamento nas medidas restritivas. A companhia foi duramente impactada no começo da pandemia, quando teve que fechar mais de 1.000 lojas físicas, e isso deu um impulsionamento no processo de digitalização das suas vendas, que já estava em andamento. Se você não tiver muito tempo para fazer todas essas análises, você pode assinar relatórios de casas de análise. Conto com profissionais especializados nesse tipo de assunto para que possam te dar o norte em qual empresa você investir ou não. E lembre-se, apenas um especialista em investimentos que é a pessoa que vai poder te dizer se algum tipo de investimento vale a pena ou não e se você deve ou não investir em alguma empresa. Você já investe em ações? Se você investir, de qual setor você mais prefere? E essas são as análises que eu te mostrei aqui hoje. Você faz alguma? Escreva aqui para mim nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações para você receber os próximos vídeos. Dê o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam saber como fazer uma análise de uma empresa para fazer os seus investimentos.